Então, bom dia, pessoal. Hoje, dando continuidade ao tema do concurso de agentes, exatamente dentro daquela perspectiva de que é um problema do tipo, é um problema relacionado ao tipo, e aqui, ontem já fazíamos algumas incursões dentro da ideia da autoria da determinação do fato, por conta da situação da chamada autoria mediata. O que seria a autoria mediata? Alguém vai, se serve de um inimputável, de uma pessoa naquela condição do artigo 26 do Código Penal, que não tenha amplo discernimento, ampla capacidade de entender o que está praticando, e tenha perdido, aliás, inteiramente essa capacidade, não tenha, ou por uma oligofrenia, ou por imaturidade psíquica, ainda não havendo pleno desenvolvimento, né, psíquico desse sujeito, ou uma doença mental, e se serve dessa pessoa para praticar um crime, né, estimulando a prática do crime. E aí muitos autores diziam que esse é um prognóstico que fica em aberto. Vamos supor que você tenha um sujeito oligofrênico, com baixa capacidade cognitiva, e, obviamente, com essa imaturidade psíquica, torne-o incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que pratica, e aí, na beira de uma falésia, de um precipício, tem uma criança que, de repente, vai herdar na sucessão valores que você pretenderia para si, e saindo ela dessa ordem de sucessão, você seria o beneficiado. Aí você aproveita essa ocasião, talvez de uma festa em família, tudo, onde essa criança está ali na falésia, e chega para esse sujeito e diz: ó, ela é um anjinho, vai lá dar um empurrão, porque ela vai abrir as asas e voar. Na realidade, você está determinando a morte, né? Intencionalmente determinando a morte dessa criança. Nessa mediatização da autoria, né, onde o sujeito se serve de um inimputável para realizar, concretizar a ação, esse controle da ação, diferentemente do que existe em alguém com plena capacidade, né, na perspectiva da coação irresistível, da coação moral irresistível, nessa situação específica, esse controle não está completo, né? Há algumas algumas dificuldades para operacionalizar isso, a concretizar o risco. O prognóstico existe, há um prognóstico, mas esse prognóstico não está ainda completamente controlável. É por isso que o Zaffaroni diz que, nesses casos, o que existe é uma autoria da determinação do delito. Existe, sim, um concurso a partir da utilização de um inimputável que aumenta o risco daquela concretização, porque pode ser que o sujeito que já não entende bem a comunicação, ele já tem essa dificuldade, né, de compreender, de maturar psiquicamente aquilo que lhe está sendo comunicado, nem concretize isso. Mas há o risco. E você incrementa esse risco, você aumenta a probabilidade da ocorrência desse resultado, que é um resultado lesivo, estúpido, né? Que pode gerar, né, problemas no tocante à responsabilização daí decorrente. Observando que foi você que contribuiu, que foi você que criou o risco, que alimentou esse risco, que determinou esse fato, a sua responsabilidade não estará excluída, já que no 26, quem de qualquer maneira concorre para esse resultado típico, para a produção desse tipo, incorre na pena ele combinada.
E essa contribuição também não pode ser vista. Vejam, mais uma vez, não é o cara que realiza o núcleo do tipo objetivo. Quem está realizando o núcleo típico objetivo é o inimputável que foi determinado a isso, que foi convencido a isso. Mas, por isso que a teoria da realidade típica, né, ela não é suficiente, ela não a teoria realista de autor, né, ela não é suficiente, porque ela não alcançaria também essa hipótese da mediatização da autoria. Mas na mediatização, esse autor mediato, ele é efetivamente quem pratica, mas o que determina é quem vai ser responsabilizado. É exatamente a determinação desse resultado que importa para que haja a imputação da pena, para que o sujeito incorra na pena do resultado aí que foi promovido. Então, há, nessas hipóteses, a determinação do delito. Uma outra questão é a chamada cooperação dolosamente diversa. E está dentro dessa hipótese do parágrafo 2º do 29, que é se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Há um filme, né, que eu acho interessante, embora muito triste, né, Coisas para Fazer em Denver se Você Estiver Morto. É um filme sobre a máfia, né, onde se passa em Denver, Colorado, onde há uma combinação, o chefe mafioso convoca um dos seus executores, né, para promover uma ação. Nessa ação, deveria apenas assustar, né, a ex-namorada do filho, que tinha deixado ele. A ideia era que eles assustassem essa pessoa para que ela retornasse ao filho do mafioso, porque ela tinha arrumado outro parceiro. E era promover, né, uma cena onde ela se sentisse constrangida, ela se sentisse, e isso levasse ela a voltar, né, aos braços do ex-namorado, que era filho do mafioso, né? Ele queria satisfazer aí o filho. E era uma coisa bem rotineira, privada, e o sujeito foi atrás de alguns parceiros, né, para a ação, e incluiu um parceiro que era extremamente violento. Inclusive foi advertido, né, pelos outros e pelo próprio chefe, é melhor não usar nessa ação fulano, porque ele pode perder as estribeiras. Na realidade, o que a gente quer é dar um susto, não quer matar ninguém. Fique isso bem claro. Eu não quero que dessa ação resulte a morte. Eu quero que as pessoas se assustem, se constranjam e, de repente, ela perceba que está mais segura ao nosso lado, que era uma coisa até para não parecer que a própria máfia estava organizando isso, né? E isso foi planejado, né? E aí incluíram o camarada e o cara advertiu, disse, olha, você tem que se controlar, a gente sabe que você tem esse destempero, mas é uma ação, é uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira que a gente vai fazer, é até uma coisa para ganhar um dinheiro aí extra, legal, porque não é necessário matar ninguém. A primeira vez que convocam a gente para não matar ninguém é uma coisa que a gente vai fazer, é um susto. E aí ele disse, não, eu entro nessa história e vou com vocês, né? Não, eu estou preparado, eu vou resistir, eu não sou mais aquele camarada do passado, né? Aquelas histórias, né, que todo mundo conta. Foi para a ação, o cara, no meio da cena,
perdeu lá as estribeiras, matou todo mundo. Aí começa a confusão do filme. Vou contar que vocês depois podem assistir. Eu já contei o suficiente, né? Já fiz o spoiler grande. E aí começa a confusão, né? Porque não era para ter ocorrido isso, e isso acaba. Como é o nome do filme, professor? Coisas para fazer em Denver se você estiver morto. Ah, sim. Filme antigo. Acho que é bem década de 90, né? Onde havia esse culto com relação à máfia, né? Tinha os poderosos chefão 1, 2, 3. E aí o povo gostava dessa desse cinema que envolvia a máfia italiana, etc. Né? Então, aí realmente a história de estar morto é porque o chefão chama e diz: ó, quem participou da ação vai morrer todo mundo agora. E aí eu vou só dar um tempo para vocês fazerem as últimas coisas que precisam fazer antes da morte. Então, o interessante do filme é isso, né? Ou seja, o que é que você, sabendo que vai morrer, vai fazer, né? Aí são as coisas para fazer em Denver, porque ele já estava morto pela ordem aí do chefão, né? Não matou ali na hora, mas ele sabia que uma hora ia chegar a hora dele morrer, né? Ou seja, que o fim já estava pré-determinado, né? Então, não existia mais como escapar. Bom, mas o que eu quero dizer é que houve aí uma cooperação dolosamente diversa. Era um ato de constrangimento ilegal, de abuso, né? Mas que resultou em morte porque alguém que cooperava intencionou produzir isso e acabou produzindo. É a mesma coisa, os exemplos mais comuns que se coloca é que dois ladrões, eles observam uma casa, imaginando que ela está vazia e não há ninguém lá dentro, se posicionam a cooperar, né, para realizar furto dentro dessa residência, e um deles diz: ó, eu vou ficar aqui fora do muro, lhe aguardando, mas vigiando a rua, né, para poder lhe dar suporte. Você entra e furta o que tem lá dentro. Aí o cara pula o muro, né, ingressa na casa, chegando na casa, infelizmente a casa estava ocupada. Havia uma mulher que morava na casa, estava lá dentro. Ele não só rende a mulher, como aproveita estupro. É uma coisa terrível de acontecer, mas veja, quem está lá fora não está nem sabendo do que ocorre dentro da casa. O que ele queria participar era de um crime de furto. O curso causal foi totalmente desviado. Olha que curso causal desviado. E acabou resultando num delito mais grave, que é o estupro. E isso, obviamente, não deve ser imputado a quem quis cooperar no crime apenas de furto qualificado, obviamente, vencendo obstáculo e tudo, mesmo o furto nessa forma. É, e nessas condições já não estava mais ocorrendo furto, estava ocorrendo roubo, porque ele imaginou uma casa também desabitada, uma casa que estava sem ninguém dentro, e aí quando o sujeito vai fazer isso, constrange, pratica o ato, mas também pratica essa violência para garantir o resultado daquilo que ele subtrai, ou seja, ele estuprou e subtraiu, o que existiu também por parte desse sujeito que acionou foi o roubo, né? E aí a gente vai para o parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste menos grave. Essa pena será aumentada da metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Esse resultado mais grave do estupro não seria previsível, nem a gente poderia exigir isso quando alguém representou uma casa desabitada, né? Essa casa sem haver qualquer pessoa dentro dela. E aí o sujeito que desviou o curso causal, esse desvio por vontade própria, desvio voluntário do curso causal, né? O curso causal era para ser um crime de furto, tá igual o sujeito que combina com o outro para
Mas é uma piada triste, que é a história do fanho, né? Combina com o outro para roubar os patos lá de um vizinho, e aí joga o cara em cima do muro, e aí o fanho está do outro lado, né? Esperando que ele lance os patos, aí os patos começam quá, 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 quá. Aí ele diz, não, qualquer um, né? Ou seja, ele pensou que era a pergunta com relação a qual dos patos, né? É qualquer um. É porque ele era fã, né? Então, essa ideia, essa cooperação aí não foi correta. Ele sabia o que era realmente que ele queria produzir e colocou essa hipótese, né? Da cooperação dolosa voltada para o furto do pato, né? Isso, o pato marreco, né? Ele, eles têm essa natureza fanha, né? O jeitinho de se comunicar, né? De produzir som, né? E aí causa essa distorção, né? Talvez uma pessoa que tenha essa característica vai imaginar que é uma comunicação, né? Pega qualquer um aí, né? Qualquer um tá bom. Mas não era, né? Era essa ideia de realmente furtar. E houve uma cooperação aí correta, não há desvio subjetivo algum, e é diferente dessa outra situação, onde o sujeito entra, o outro imaginando uma casa desabitada ali, vigiando a rua para dar suporte, e obviamente ele está colaborando para uma atividade criminal, mas não é aquela atividade que ali está ocorrendo. Inclusive, eu tenho, acompanhamos um caso lá pelos idos de 2006, nós tínhamos aqui na UFPB um projeto que era de adoção processual dos presos. Me lembrei que esse projeto eu tinha aberto com a professora Perpétua Dantas lá em Caruaru, e fez 20 anos esse ano lá em Caruaru. Aí eu fui chamado para dar uma palestra esse ano, foi muito bom o reencontro, né, com os colegas de lá, que a gente fez essa extensão, onde a gente fazia o acompanhamento dos presos. Só que aqui ficou muito custoso, e a universidade não é que dava esse suporte à extensão, né? A gente não tinha, à época de 2006, esse financiamento. E tínhamos mais de 30 processos, né, que foram abertos nesse acompanhamento, e ia ficando complicado. Tanto que depois, conversando com outros professores, a gente viu que o correto era fazer um acompanhamento pontual na execução e não durante o processo, porque aí a gente faria um pedido, talvez, de incidente para liberdade condicional ou incidente na medida de segurança, quando decorrente da execução aparece, né, a questão da insanidade. Sempre fazer esses acompanhamentos mais pontuais, que não são tão recorrentes, como o acompanhamento processual. Embora os meninos se envolveram, hoje muitos desses que integraram o projeto, Felipe, Fábio, são procuradores da República. Esse projeto 2006, o povo saiu com uma base aí boa, porque acompanhava o processo e a aula era dada com o processo, né? Era aquela ideia da hipótese-problema, e isso resultou em bons frutos. Eu acho que é o formato comum, mas basicamente só dá para você acompanhar uma turma, e bem uma turma, né? E fazer essa evolução. Agora, o problema é que a turma passa e os processos continuam. Aí tem audiência, não dá para. A ética também tem que ficar aí, e só dá para ser acompanhado se houver um convênio com a Defensoria Pública, igualmente, para que a Defensoria dê sequência, né, a esses processos, né, porque você vai fazer aqueles pedidos ali no decorrer do curso, da turma, mas você não vai ficar vinculado até o fim, porque esses processos demoram muito. E aí não é o correto. O correto é fazer realmente um trabalho, talvez incidental, em sede de execução, com pedidos únicos, né? Ou acompanhar, como queria na vara de penas alternativas, né? Uma ou outra forma daquelas penas, você dá um suporte no curso que é para a limitação de fim de semana. Isso fica legal também.
e pode ser preparado, né, pelos alunos de direito, é uma forma de contribuir com a comunidade interessante. Mas uma dessas causas foi de uma situação de um sujeito que participou, integrou um grupo que tentou assaltar um mercadinho lá no Timbó. Eram três, né, sujeitos, cada um com o seu nome, né, ali definido. Esses três entraram em colaboração e aí eles sabiam que o mercadinho funcionava no final de semana, ficaram observando o movimento da sexta, do sábado e do domingo, porque sabe que mercado que funciona no final de semana não deposita o dinheiro, né? Porque o banco não abre. Então, a ideia era exatamente pegar ele recheado. Olha só a tática, né? A estratégia aí dos ladrões, né? Então, a ideia era acompanhar o movimento para quando fosse no domingo, final do dia, que normalmente o mercado fechava ali às 4 da tarde, então às 5 horas eles iriam tentar a invasão do mercado e pegar o dinheiro que tinha sido recolhido durante todo esse período pelo empresário, né? E aí ficaram acompanhando essa movimentação num terreno baldio com uma construção ainda inacabada, onde eles podiam observar esse movimento e basicamente passaram ali todo sábado, domingo, e quando deu o domingo, eles se aproximaram, né, nesse horário, assim, por volta das 5 da tarde, eles se aproximaram do mercado para efetivar, né, o roubo, o assalto. E aí é 157, né? Então a cooperação era no 157. O dono do mercadinho observou, não abriu a porta, eles não tinham observado que ele tinha câmera, né? Ele observou que era um movimento estranho, que aquelas pessoas queriam, e aí eles dispararam contra o portão, mas não conseguiram abrir, e um deles, perturbado, perdeu a cabeça, viu pessoas que estavam caminhando pela rua, já não era mais o fim, o desígnio de entrar no mercadinho, colocou essas pessoas no chão e disse que agora ia matar todo mundo, né? Botou na cabeça que ia matar todo mundo. Aí um deles disse, não, a gente veio aqui com o objetivo de assaltar o mercadinho, né? Não conseguiu. Essas pessoas não têm nada a ver com essa história, mas aí ele quis descontar, sabe aquela atitude psíquica, né, de descontar a frustração em alguém. Uma arma na mão, começou os disparos contra as pessoas que estavam no chão, né? Tinha um evangélico que estava indo para a igreja dele, tinha uma pessoa que já era, inclusive, paralítica também, levada por outra, que foi jogada no chão. Quer dizer, foi uma atitude muito bárbara, muito pesada, né? Então ele começou a disparar contra essas pessoas, atingiu alguns e até provocou lesões graves, mas esse que discordou disparou contra ele. Então não foi nem a polícia que interrompeu a ação, foi o próprio colaborador que, em tese, está nessa perspectiva da cooperação dolosamente diversa. O cara discordou, interrompeu ali o curso e disparou contra o próprio companheiro, porque viu que aquilo era um ato bárbaro, né? E começaram a atirar entre eles. E as próprias pessoas que foram atingidas disseram que só foram salvas porque houve essa intervenção. Isso, quando foi levado a juízo, elas reconheceram aqueles que haviam participado, integrado do crime, e disseram que isso havia de fato acontecido, que um deles interrompeu o curso causal. Por óbvio, a gente queria que o que estava, né, sendo representado por nós, né, que era exatamente esse que havia resistido, respondesse apenas pela tentativa de assalto. Assalto armado, qualificada, lógico, porque tinha concurso de pessoas, né, armado, etc. Ele iria responder por isso,
mas não pela a hipótese que estava sendo prestada de latrocínio tentado, que também não se configurava, porque deveria haver uma desclassificação aí, mesmo para os demais, porque, na realidade, houve uma frustração do roubo e aquela hipótese era de tentativa de homicídio, e tentativa plurima de homicídio, né, porque eram 4 vítimas, todas, de certa maneira, foram atingidas, né, pelas balas, nenhuma de forma mortal, mas houve tentativa de homicídio, né? E aí era desclassificar e mandar para o júri, né? A ideia era claramente que não existia aí nenhuma hipótese de tentativa de latrocínio, mas de tentativa de homicídio, e aí pontuar direitinho. E isso a juíza acabou acatando e compreendendo, desclassificou e mandou para a competência comum, mas enquanto isso, um desses fugiu, e era exatamente o que tinha perdido. Aí veja como são as coisas, né? Ele tinha perdido as estribeiras, né, nessa ação e tentado matar pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquilo que havia, inclusive, sido programado por eles, né, de ingressar no ambiente lá do mercadinho e fazer o assalto. Mas a ação foi tão vil, foi tão degradante que um dos próprios companheiros compreendeu que aquilo era completamente absurdo e resistiu e não quis, né, promover essa ação. E isso demonstra, né, que nem sempre nessas cooperações existe a mesma consciência, o mesmo sprint maléfico, né, que está, talvez, na liderança desse processo. Esse cara fugiu e tentou assaltar um ônibus, né, ali por volta de 2008. Acho que vocês podem pegar essa história, né? Ele tentou pegar um ônibus ali e foi morto, né, dentro do ônibus. Os passageiros desarmaram e lincharam ele até a morte. Foi uma coisa também tremenda, horrível, mas é o que acabou acontecendo com esse sujeito, né? Então, acabou que, mesmo em fuga, ele não teve paz, né? Ele acabou sofrendo essas consequências. Bom, isso a gente acompanhou ali naquele período. Esse réu hoje já está solto, ele já desenvolve trabalho numa oficina mecânica de forma comum. Então, é um camarada que realmente conseguiu se readaptar, mas acho que o momento foi exatamente esse, dele ter percebido essa maldade, né? E dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não vou colaborar com isso, e ele próprio resistiu. O terceiro ficou lá calado, né? Mas também não podia ser imputado, como não foi a ele, esse outro fato, que foi um desejo só de quem disparou. O terceiro, quando viu a bronca, tentou fugir, mas não disparou nem nada, e as próprias testemunhas reconheceram isso. Eu não sei o que houve com ele, acho que ele teve medo da situação e saiu, né? E também acabou atingido por um dos disparos do camarada. Esse terceiro eu não acompanhei, não sei qual o paradeiro dele e efetivamente o que aconteceu. Agora, de fato, isso mostra que, às vezes, as pessoas não estão numa cooperação única, cada um tem uma representação própria do fato daquilo que eles vão promover. Diga aí, Frank. Mas a gente poderia dizer que, de algum modo, esse terceiro ele foi omisso nessa conduta, porque ele tinha o dever de agir? Não, ele não tinha, assim, ele tentou o assalto, né? Isso aí, sim, ele tentou o assalto, ele cooperou para o assalto, mas acho que ele também não concordou com o fato do camarada começar a disparar. Quando ele viu a loucura, porque o cara era destemperado mesmo, existiam outras narrativas acerca dele, que ele já tinha perdido o controle até com os pais, batido no pai. Então, não era muito boa a narrativa do histórico desse sujeito, né? E ali ele perdeu a estribeira por completo. É como se a frustração gerasse uma raiva
que ele não controlasse. Aí ele partiu para matar pessoas, né? Pessoas que não tinham nada a ver, que nem estavam passando pelo mercadinho, que estavam na rua e que passaram lá na hora e acabaram sendo vítimas, né, desse rompante de raiva aí do sujeito. E essa E o pior, condição psíquica dele poderia ser enquadrada como insanidade? aí eu não sei, aí teria que ser feito o laudo psiquiátrico, né, para entender, mas eu acho que é mais um borderline, ele está na figura do 26, parágrafo único. Uma pessoa que tem compreensão daquilo que promove, mas uma relativa capacidade, né, de lidar com esse fato. Eu não sei. Tem pessoas que têm essa síndrome da raiva, né? Que quando tem uma frustração, quebra. Até em novela a gente vê, o cara quebra corpo, né? Faz a mesma coisa aí. Ó, deu errado, agora vai sobrar para quem está aqui por perto, né? Eu tô com uma arma na mão, vou disparar. É uma coisa meio maluca, né? Mas um deles percebeu, né? O que a gente acompanhou, nosso constituído, foi até uma pessoa que colaborou e as vítimas disseram que só estavam vivas por conta dele. Aí foi quando a justiça reconheceu, né, os fatos, né? Disse, não, de fato, ele começou como ladrão, esse causal, ele era um assaltante, né? E acabou como herói, porque ele acabou salvando a vida das pessoas, né? Porque se ele não tivesse reagido, não tinha polícia lá na hora. E ele ainda ficou com as vítimas, mesmo sabendo que ia ser preso, porque ele foi preso, né? Quando a polícia chegou, que ele contou a história, foi identificado, ele foi preso. Os próprios policiais que foram condutores disseram, não, mas ele ficou, ele tirou o cara que estava muito ensanguentado assim de uma área, ajudou, né, as pessoas, né, disse que quem estava um pouquinho melhor para o próprio policial ajudar, né? Então você nem espera isso. Como é que você espera isso do bandido, né? Ou seja, do sujeito que promove a ação. Mas foi exatamente a cooperação, ela pode ser dolosamente distinta, né? Ou seja, as pessoas não estão necessariamente na mesma vibe, né? No mesmo processo aí de representação do que vão promover, né? Por isso que foi sorte também das pessoas, né? Porque imaginem se todos ou agissem como o outro, como você falou, omisso, né? Se os outros dois, quando eu visse, vou pernas para quem quero nem saber dessa história. Ele não teria salvado, né? Ele não teria. Essas pessoas teriam morrido, né? Infelizmente, e de uma forma trágica. Diga aí, Fábio. Aí, professor, vamos imaginar uma seguinte hipótese. Se esse que o senhor defendeu, foi o senhor que defendeu, foi? A gente defendeu na Sim. época. Se esse que vocês defenderam sabia que o primeiro já tinha um surto nesse sentido, já tinha algo que indicasse. Então, poderia incorrer na segunda parte do parágrafo segundo, dizer que é uma hipótese previsível, o Mas resultado acho mais que grave? não é tão previsível, não, nessa. Embora essa hipótese não altera a ideia de que ele responderia pela pena menos grave, só aumentada, né? Aumentada até a metade. Até a metade pode ser Aham. só de um terço. Essa previsibilidade, tudo bem, eu até posso concordar com você nessa ótica, né? Embora eu acho que ainda é distante. Mas não representaria necessariamente a alteração da pena. Ele iria responder pelo crime menos grave que ele iria praticar, né? Pela tentativa aí do assalto, de qualquer forma. Essa segunda hipótese só agrava, aumenta essa pena. Não faz ele incorrer na Uhum. pena da tentativa de homicídio, da tripla tentativa, da quádrupla, aliás, da quádrupla tentativa de homicídio que foi praticada, né? E foram 4 pessoas vítimas. Uhum. E eu ali comecei a compreender algumas coisas, né? Porque, por exemplo, essas vítimas elas vieram para a audiência. 2 delas muito abaladas ainda, né? Chorando, e eram homens, né?
Então, chorando, desesperadas, né, sem querer participar porque tinham medo de se encontrar. Primeiro foi feito o reconhecimento para saber quem era o terceiro que tinha também intervido. Primeiro, a justiça não tinha aquele painel que a gente vê muito em filme norte-americano, né? Aquele painel que coloca onde o espelhado, né? O vidro espelhado, que do outro lado a pessoa é iluminada e tal, e que você pode reconhecer, mas ela não sabe quem está produzindo o reconhecimento do lado de cá. Então, para fazer essa proteção aí, não existia. Então, isso é feito no cru. Essas pessoas têm medo de depois, esse sujeito sai, ele é libertado, ele volta para se vingar, né? Então, persiste isso, e elas diziam isso claramente. Eu começo a perceber que a gente não tem ainda as garantias para proteção às vítimas e às testemunhas, e quem não oferta isso não é a questão, porque ele sempre coloca nos programas policiais, né, que é o povo dos direitos humanos só vai atrás do bandido, mas não protege as vítimas e as testemunhas. Mas foi exatamente esse povo dos direitos humanos que começou a pensar nos programas de proteção às vítimas e às testemunhas e as dificuldades que se tem para operar. E teve um outro caso, né, que era um caso envolvendo tráfico e extorsão, a gente também acompanhou, e a juíza foi muito sincera: eu não tenho recurso, nem tenho como colocar, porque a gente já enviou, na semana passada, né, Fulano, falando com o promotor, 3 pessoas para o acompanhamento lá, que é mantido pelo órgão estadual, era aquele órgão que é a Secretaria Especial de Desenvolvimento e Direitos Humanos, que funcionava ali na Epitácio Pessoa. Então, o Provita, que era um programa federal, o recurso ia para lá. Aí ali tinha se tomavam todas as providências da desidentificação da pessoa, então produziam uma nova carteira de identidade, um número novo, com tudo que era para exatamente proteger e deslocar. A ideia era, se a pessoa morasse aqui em João Pessoa, ia para Recife. Agora, nunca botava também a pessoa num canto muito distante, né? Porque não tinha como. E aí fazia com que ela reduzisse os contatos. Tudo isso era feito para poder proteger, né? Principalmente nessa ideia das organizações criminosas e tudo. Mas a juíza era muito sincera quando não tinha mais, disse: olha, tem recurso pequeno, eu não tenho mais, aí a senhora vai testemunhar, mas vai ficar sob sua conta e risco. E quem testemunha nessas condições, entende essa comparação processual, como pode ser feito? Acaba que muita coisa não é realmente possível ser realizado, né, no campo prático, exatamente por conta dessas dificuldades que você tem de ofertar, por exemplo, proteção às vítimas e testemunhas de crime. É algo complexo, que a gente precisaria remodelar o sistema para adotar essas vítimas e testemunhas de maior garantia, né? Inclusive de tratamento. Uma coisa que eu perguntei, eu disse: olha, doutor, acho que é bom que isso fique registrado no processo, porque, vê, eles 4, 2 estão assim, totalmente angustiados ainda, chorando, né, aqui fora, porque escaparam da morte, né, e foi uma ação violenta. Eu quero saber o Estado. Vocês tiveram acompanhamento psicológico por parte do Estado? Isso foi orientado para que vocês ingressassem, mesmo nos CAPS ou em algum, que CAPS geralmente é só para drogado, né? Mas não faz essa análise das vítimas de violência. Isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar, porque essas pessoas, elas... Até a gente mesmo, eu não sei se vocês já tiveram, eu tive a experiência de ter sido assaltado, o sujeito botou a faca na minha barriga, levou uma bicicleta que eu tinha, né? Isso há um tempo atrás, né? Na adolescência. Mas a gente fica com um certo temor de sair um período, né? Isso é natural, né? Você cria um certo pânico, né, com relação a sair e tudo. Então, essas pessoas precisam de acompanhamento
psicológico é o mínimo que o Estado poderia ofertar às vítimas, né, desse processo, dar a elas essas condições que nem sempre estão presentes, né? E pelo menos orientar os serviços, né? Fazer esse encaminhamento, caberia. A polícia só vai pensar na investigação e ir atrás? Não, tem que ter uma maturação maior de dizer, não, aqui tem uma vítima, eu vou orientar que esses serviços sejam prestados com urgência, principalmente acompanhamento psíquico, porque esse trauma, ele permanece, entende? Por isso que se diz, Fábio, inclusive, que em termos vitimológicos, mais do que a própria tentativa do homicídio, ou o homicídio, porque acompanha, há uma vitimização aí derivada, que é da família, né? Não é propriamente do morto, né? Mas a gente fica marcado pela violência de qualquer forma, né? Você acaba sofrendo com isso. No estupro, isso aí é permanente, né? Ou seja, a perda da dignidade da pessoa que é estuprada, ela fica psiquicamente para toda a vida. Traz transtornos no futuro, por isso que há alto índice de suicídio. Então, essas pessoas precisam de um acompanhamento. Eu não posso negar esse acompanhamento a essas pessoas. É por isso que é importante que haja serviços no Estado voltadas realmente para as vítimas de violência, principalmente das violências derivadas de crimes, né? Então, isso me parece mais importante, às vezes, do que só pensar na prática repressiva, na prática... Né? Você aí tem que restaurar, porque chega a ser desumano, né? Você assistir uma audiência onde essas pessoas estão... os meninos que acompanharam isso, lembro Felipe, Fábio, né, e outros, né, na época, eles ficaram muito marcados, né, por essas impressões, né? Hoje atuam dentro desses parâmetros, né, buscando cumprir e até aumentar os recursos. E parece que o Provita está até sem recursos, né? Já faz alguns anos. E o orçamento precisa para isso. Aí depois você diz, vou combater o crime. Mas vai combater o crime como? Sem a cooperação, às vezes até das vítimas e das testemunhas, porque nós precisamos. Mas como é que a gente quer cobrar elas? Vitimando ainda elas, deixando elas ainda submissas a essas violências, né? É complicado. Não digo que é fácil, infelizmente, essa análise. Foi bom a gente falar. Eu quase nunca falo muito dessas experiências práticas com as turmas, né? A gente quase não traduz isso aqui para dentro da aula, mas normalmente eu acho importante a gente ter essa noção, né, de como o campo operacional da própria dogmática ele encontra esses limites para atuação. Bom, no artigo 30, nós temos: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vejam, mais uma vez, uma questão própria do tipo penal. Vamos supor que eu colabore com a minha esposa, nada que, ainda bem que isso nunca aconteceu, né? Mas ela, na depressão pós-parto, resolve matar, né, o nosso filho. E aí eu colaboro. O infanticídio é um crime que é praticado na seguinte hipótese: matar durante ou logo após o parto, matar sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, o próprio filho. É um crime próprio, porque, em princípio, só a mãe pode praticá-lo. Nós estamos com algumas qualificações, que é a influência do estado puerperal, exatamente a influência
dos distúrbios hormonais, né, das dores também decorrentes do parto, do puerpério, né, que tem a mulher, né, durante ou logo após o parto, tem uma elementar temporal, é uma elementar objetiva, não é normativa, mas é temporal, porque eu tenho que recair numa daquelas três hipóteses do feto nascente, infante nascido, recém-nascido, que é onde o espaço temporal, recém-nascido até o 30º dia após o parto, um infante nascido é o que nasceu, né, que está, o feto nascente é o que está sendo expulso, né? O infante nascido ele não recebeu ainda nem os cuidados devidos, ele encontra-se de forma sanguinolenta, com o cordão umbilical ainda não cortado. Então, há aí alguns elementos que vão me dando essa questão temporal, que vai me permitir, no laudo pericial, definir a ideia do durante ou logo após o parto, que é exatamente o que permite reconhecer o infanticídio. Então, existe um elementar temporal. Agora, todas essas são elementos constitutivos do crime. Onde é que vai se diferenciar aí? Veja que no artigo 121, no matar alguém, não existe a agravação da pena nas elementares, e mesmo no parágrafo 2º da forma qualificada, pelo fato da vítima ser parente próximo, né, cônjuge, descendente, ascendente, como nós vamos observar nas agravantes genéricas, né, do 61, né, no inciso 2, a linha, vejam só, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Essa agravante ela não é elementar do tipo. Aquele caso lá da Susana von Richthofen. Então, essa agravante alcança ela, mas não os outros que colaboraram para o tipo. Então, essa circunstância ela se torna incomunicável aos demais, de maneira que todos respondem pelo homicídio, mas só terá a pena agravada por esse fato ela que colaborou nessa ação. Então, nós estamos aí diante de uma hipótese que não é elementar. Mas, voltando para a questão do infanticídio, esse infanticídio faz com que quem colabore com a mãe nesses termos também responda por infanticídio. É disso que se extrai o alcance do artigo 30, que essa circunstância de caráter pessoal ela é incomunicável. Ela não alcança, desde que ela não seja elementar do tipo. Porque se for elementar do tipo, por exemplo, eu sou servidor público, resolvo levar lá o data show da repartição. Convoco um amigo nosso que não é servidor para me auxiliar nesse intento, porque eu entrego o carro para ele levar no carro dele esse data show. Ora, haverá aí o crime de peculato. Peculato porque é um crime do servidor contra a administração pública em geral. E o sujeito que colabora comigo nesses termos, sabendo que eu sou servidor, também responderá por peculato. Isso não seria estranho. Eu responder por peculato, ele por furto, que é um crime patrimonial, obviamente praticado pelo particular, mas que não tem a mesma gravidade que possui o peculato, inclusive na pena. Né? A pena do peculato é mais grave. Um no 155, outro no 312. Ambos responderão pelo 312, porque a elementar de ser funcionário público é elementar do tipo de peculato, ou seja, constitui com uma figura elementar do tipo de peculato. Portanto, se comunica ao coautor nessas circunstâncias. Coisa que não ocorre, que também ocorre no tocante ao infanticídio. Né? Essa situação ela vai se comunicar. Diga aí, Lucas.
Eu não tô entendendo como assim, circunstância comunicável. Não tô conseguindo As entender. circunstâncias de caráter pessoal, subjetivas, ser funcionário público, ser mãe, no caso em princípio, elas são incomunicáveis, mas se elas são elementares do tipo, ser funcionário público para os crimes praticados por funcionário contra a administração, é elementar do tipo. Ser mãe para o crime de infanticídio é elementar do tipo. Elas também se comunicam ao coautor, de maneira que o coautor responderá por peculato. Então, também responde por peculato, mesmo não sendo funcionário público, mas sabendo que contribui para o crime do funcionário público. E também responde por infanticídio, mesmo não sendo a mãe e estando sob estado puerperal, mas contribuindo para o crime dessa mãe que está em estado puerperal. Então, são essas as circunstâncias que são elementares do tipo. Agora, há algumas circunstâncias que criam causas de impunibilidade, como nos crimes sem violência e grave ameaça ao agente, das hipóteses de crimes patrimoniais. Nós temos, né, essas disposições gerais que estão no capítulo 8º do título referente a crimes contra o patrimônio, colocando que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo, inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Mas vamos supor que o amante contribua para essa ação do cônjuge. Não está mais isento de pena, porque é uma circunstância pessoal que não se comunica. Então, o cônjuge não vai ser punido, mesmo que seja um crime sem violência e grave ameaça, como é o estelionato, como é o furto, pegou dinheiro da carteira, desviou o dinheiro do cartão. Isso, em princípio, não vai poder afetar o cônjuge na constância da sociedade conjugal, mas aquele que colabora vai responder. Não existe aí impunibilidade que o acompanhe nesses termos, de maneira que essa circunstância não se comunica porque ela não é elementar do tipo. É algo que diz respeito só ao sujeito que praticou a ação. De ascendente ou descendente de parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Diga aí, Franklin. Ô, professor, aqui dentro do artigo 30 só está previsto os crimes próprios? Não, existem outras. Eu acabei de falar aqui de vários delitos, mesmo os crimes contra o patrimônio, tem muitos que não, a maioria não são crimes Não, próprios, são próprios. e aí você está falando de circunstâncias de caráter pessoal que podem criar impunibilidade, que podem criar agravação de pena, elas não se comunicam ao qual autor, elas não aproveitam ao qual autor, ou mesmo no sentido privilegiado, ou no sentido repressivo, de aplicar a pena, né, se for o caso, de agravar a pena, se for o caso. Certo? Essas circunstâncias de caráter pessoal, caráter subjetivo, não sendo elementares do tipo. Agora, se elas forem elementares do tipo, elas se comunicam. Que é o caso do infanticídio, que é o caso do peculato, porque ser funcionário público é elementar para o tipo de peculato, como dos demais crimes praticados contra a administração pública por funcionário. Ser mãe é elementar do tipo de infanticídio, e é uma circunstância pessoal. Aí, nesses casos, elas se comunicam. Compreendem? Então, nós estamos diante dessa. E aí, veja, o ajuste à determinação, instigação, auxílio, essa do caso do 31 é exatamente aquela ideia de que a participação ela só é punível se houver o início da execução. É preciso que haja o início da execução. Então, Franklin diz, quero matar Lucas, estou precisando aí daquela sua arma emprestada. Eu dou a arma. No meio do caminho, Franklin vai refletindo, embora eu não tenha a mesma intenção, mas aí estou contribuindo para a ação dele, né? Porque Franklin é meu amigo, papapá. Aí no meio do caminho ele vai refletindo, ele desiste, ele nem inicia essa execução. Ora, eu não vou ser punido nem mesmo pela tentativa de homicídio, porque a gente não está
dentro da teoria subjetiva. Lembre-se que a tentativa é punida pela teoria objetiva temperada lá do artigo 17 do Código Penal, né? Então, o que vai dizer é o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Tem que, pelo menos, iniciar a execução, e ainda que o fato não se concretize, que o resultado não seja produzido, deve ser produzido esse início da execução para que efetivamente você tenha a prática criminosa aí atribuível. É lógico que o ato, por exemplo, suficiente para produzir o contágio, o fato de você ter uma moléstia que é transmissível é uma moléstia grave, transmissível pelo contato com as excreções do corpo, né, com saliva, etc., né? E aí você vai e administra a colher para outro, né? Essa colher aí, ela é realmente um elemento suficiente para produzir o contágio, e aí esse crime se concretiza, se consuma, se aperfeiçoa, né, dessa exposição de perigo de contágio de moléstia grave, já com essa exposição, ainda que a vítima não venha a contrair. E se alguém colabora, instiga, diz que é bom que faça, que transmita, e só o fato de colocar a saliva na colher para poder promover esse contágio já é um ato de execução, já é um ato que principia e que provoca essa situação da tentativa. Então, já fica como um fato tentado. Se efetivamente a pessoa ingerir, tal, não é mais só tentativa, é execução. O crime não precisa de resultado aí, é um crime formal. E o resultado não é necessário. O resultado seria contrair a moléstia, não é necessário. Basta a exposição ao perigo, é um crime de perigo, né? Basta que haja essa exposição. Então, isso sempre terá que ser analisado no caso concreto, para entender se esse ajuste, se essa determinação. Lembrando que não é necessário ajuste igualmente para a prática, né, do concurso de pessoas. Basta que haja uma confluência, né, da vontade, que é o caso lá daquela empregada que deixa a porta aberta para que o ladrão entre sem que haja combinado absolutamente nada, ela apenas conflui para essa vontade, já é o suficiente para que haja a colaboração. Óbvio que ela só irá responder nesses termos se houver o início da prática. Não há coautoria em crime culposo. Aliás, há possibilidade de coautoria em crimes culposos, mas não de participação. Desculpe. É possível que duas pessoas colaborem de forma imprudente ou inobservando o dever de cuidado e respondam ambas em coautoria culposa. Então, o médico e a enfermeira dançando, conversando no meio de uma sala cirúrgica e não presta atenção num dos materiais que deixam lá abaixo da cicatriz, né, que foi promovida na excisão cirúrgica, e fecham, né, o procedimento, e podem estar ali em colaboração, um que deveria observar e alertar o outro, e ambos agiram aí com inobservância de dever de cuidado, em colaboração, a coautoria culposa, né, nesse fato. É possível que ambos respondam de forma culposa. Agora, não há participação culposa. Essa é a questão. A participação é sempre dolosa, ou na sua forma moral, de instigação e induzimento, ou na sua forma material de auxílio. As participações, elas são dolosas e elas podem determinar o fato. Vamos supor que Deus queira que não tenha ocorrido, que não exista essa situação, mas numa cena de filme, alguém deseja que o ator ou um dos atores morra.
e aí coloca bala de verdade no revólver que era para contracenar. Então, é óbvio que aquele sujeito que pratica o ato está praticando. Isso aí é uma determinação também, é uma autoria da determinação do delito. O que coloca essas balas verdadeiras quer que o fato resulte na morte e determina essa morte, mas ele é que responde. O terceiro que determina o erro, né, daquela hipótese que a gente já estudou no artigo 20, é que responde pelo fato. E ele é que vai determinar esse fato. Então, essa participação dele aí, essa determinação dele é dolosa. Desde o início é dolosa. Né? Não há essa hipótese, né, de... Óbvio que ele também poderia responder por culpa, se não teve cuidado, ele é o contramestre, aí não tem-se nem o que falar também em nenhuma das duas hipóteses do outro ator que atuou pensando ou representando que aquela arma só tinha balas de festim, vai poder responder, né, por esse fato. Veja que esse tipo de situação, de acidente, tem se repetido, né, no cinema. Ocorreu lá atrás com Brandon Lee, né, no Corvo, e agora, mais recentemente, num filme com Alec Baldwin. É uma situação semelhante, é uma situação grave, mas que os atores que estão envolvidos no processo não podem ser punidos, não estariam aí merecendo isso, a não ser que haja, que se comprove realmente o dolo de quem é responsável pelo cenário, né, pelo contramestre lá do cenário, e tem que cuidar de todo esse aparato aí para que a cena seja movimentada. Bom, gente, hoje a gente poderia ficar por aqui, né? A gente já adiantou também. Como eu disse, concluímos o tema relacionado à nossa disciplina. Para a semana, eu vou entrar em cena aqui com os monitores para fazermos exercícios, tá certo? Exercícios de revisão. E aí a gente vai lançar uma série de exercícios e fazer esse acompanhamento de vocês com base neles, tá bom? Então, um abração até quarta-feira que vem, certo? Até mais, professor. Até Bom dia. mais. Bom dia. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Até mais, professor. Boa semana. Até mais, Luiz.